Olá, estou trazendo agora para você uma questão da EPICA do ano de 2020 e vou te dizer, cara, uma questãozinha com umas expressões numéricas cabulosas. Olha o tamanho dessas expressões aí, ó. 4 expressões A, B, C e D. Vamos dar uma olhada nessa questão? Bom, primeiro eu vou te pedir para dar um likezinho aí, cara. Dá um like, ajuda o canal, assiste, tá? Retribui aí. Isso que eu estou fazendo aí de tentar te ajudar, né, para passar aí, para te ajudar a ser aprovado na prova da EPICA ou qualquer concurso militar. Então, você estudando para EPICA, você também pode fazer ESA, especialista, SPSEX, porque ali as questões elas rodam ali o conteúdo, uma grande interseção, tá bom? Então vamos lá, ó. Já deu teu like? Já posso continuar? Já se inscreveu? Então vamos começar o vídeo. Então, olha só, para dinamizar as suas aulas no 8º ano, a professora Luísa organizou um jogo distribuindo suas fichas contendo operações com números reais. 2 alunos participaram da primeira rodada do jogo, que foram o Lucas e o Matheus. Ao jogarem, esses alunos receberam as seguintes fichas, ficha 1 e ficha 2. A ficha 1 é uma expressão para o Lucas, expressão A, e a expressão C para o Matheus. A ficha 2 vem com a expressão B para o Lucas e a expressão D para o Matheus. Cada expressão pior que a outra. Tá bom? Bora continuar. Depois de resolverem as operações, cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em cada ficha a somente um dos conjuntos abaixo. Tem o conjunto P, W, X e T. E cada um desses conjuntos aí é o resultado de uma operação entre conjuntos conhecidos, reais, inteiros, racionais e tal. E aí continua. Os resultados obtidos por Lucas e Manuel foram os seguintes. Lucas afirmou que a expressão A pertence ao conjunto T e B que pertence a W. Matheus afirmou que o C pertence a X e D pertence a T. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Se Lucas e Manuel acertaram as operações nas suas duas fichas, então, aí vem lá. Quem está correto? Lucas e Matheus acertaram todas as correspondências entre os números calculados e os conjuntos? Letra A. Letra B. Matheus acertou as duas correspondências e Lucas errou a correspondência de um dos conjuntos, de um dos números A ou B. Letra C. Lucas e Matheus erraram uma das correspondências cada. E D. Lucas acertou as duas correspondências e Matheus errou a correspondência de um dos números C ou D. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer claro e evidente é encontrar o resultado daquelas operações lá. E depois vamos associar o resultado de cada um a um desses conjuntos, P, W, X e T. Certo? Analisando rapidamente assim, ó, cada um desses conjuntos, P, por exemplo, iniciando por P, ele diz que é R menos Q. O R é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é aquele conjunto maior que engloba os naturais, os inteiros e os racionais, tá? Sabia não? Inclusive os irracionais também, que são a maioria das raízes quadradas e as raízes cúbicas, as raízes quarta, quinta, etc., com exceção daquelas que são iguais a um número inteiro. Tá? Por exemplo, raiz de 4 não é irracional. Raiz de 4 é 2, raiz quadrada de 4 é 2, então ela é um número inteiro. Raiz quadrada de 9 é 3, então é um número inteiro, é um número natural também. Mas raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8, de 10, enfim, são todos os números irracionais. Tá? Então, o conjunto P é exatamente o conjunto dos números reais tirando os racionais. O resultado aqui, ó, se você for preencher aqui, a gente pode dizer que são os irracionais, certo? Conjunto dos irracionais. Então, de novo, o que são conjuntos dos números irracionais? É a maioria das raízes, e a raiz dividida por um número dividido por uma raiz que não seja que não resulte, né, um número inteiro, vai ser um número irracional. O π também, o e, tá? Mas não é o caso, porque ali naquelas expressões não tinha nem um π, nem uma letra e. O e é 2,7582 e etc. O π é mais ou menos 3,14, mas tem infinitas casas e não é um número que seja periódico, tá certo? Bom, beleza. W, agora, é Z menos Z asterisco mais. O que quer dizer esse asterisco mais? O Z asterisco é o conjunto dos números inteiros tirando o zero.
E o mais quer dizer, você vai tirar o zero. E aqui também tem os positivos, né? Tem os números a partir do 1, 2, 3, etc. Então, quando eu quero todos os inteiros, vamos colocar aqui, ó, do lado, o conjunto dos números inteiros. Então, inteiros vão ser... Então, a gente vai ter aqui, ó, vou começar com 3 pontinhos, porque a gente tem os negativos, menos 3, menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, e aí segue, né? Tá? Muito bem. O que é o conjunto dos números inteiros e o com mais? É o conjunto dos números inteiros positivos? Não. Esse aqui é o chamado não negativo. Por quê? Porque você vai ter aqui o 0, o 1. O 0 não é positivo, então a gente não diz que esse aqui é o conjunto dos números inteiros positivos. É o não negativos. Não negativos. E como é que eu faço para escrever o conjunto dos números inteiros positivos? É assim, ó. Eu tenho que tirar o zero, então eu acrescento, além do mais, o asterisco. Então vai ficar assim, conjunto dos números inteiros positivos. Aqui sim são os positivos. E o legal é que esse conjunto coincide, esse aqui de cima coincide com o conjunto dos números naturais, esse daqui coincide com os naturais asterisco. Ok? Beleza. Então, ó, esse daqui já tá aqui, né? Esse daqui, ó, são... aliás, eu vou pegar todos os inteiros e vou tirar esses aqui. Então, seria assim, mais ou menos, o W iria ser, então, todos os inteiros menos aqui. Então, vai entrar o 0, o menos 1, o menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, esse aqui é o conjunto W, beleza? O conjunto X, então, vou botar aqui o P só para ficar conforme isso aqui, tá? São os irracionais. Tá, o conjunto X é os racionais, asterisco menos, interseção com os reais, asterisco menos. Uma coisa interessante, pessoal, falar que o conjunto dos números racionais, vamos supor que seja esse conjunto aqui, ó, ele está completamente interno, é um subconjunto totalmente interior ao conjunto dos números reais. Então, esse conjunto racionais, negativo e asterisco, ele também está todo inserido dentro dos reais, com menos e o asterisco. Tá? Então, esse aqui, na realidade, vai ser o próprio racional asterisco negativo. Que conjunto é esse daqui? Ó? Isso aqui seriam... Beleza, eu quero os racionais negativos menos o zero. Então, por exemplo, o 0,1 é um racional negativo? Quando eu boto menos aqui, certo? Beleza, por exemplo, o menos o meio é assim. Menos 1 é assim. O menos 3 dividido por 2, que dá menos 1,5, é assim. O menos 2, sim. Então, segue aqui, ó. Tá? Então, o conjunto dos números, o conjunto X, é formado pelos racionais negativos e sem o zero. Muito bem, e o T? Que seria o T? O T seria os reais menos os racionais positivos. Então, você vai entrar aqui, entra o zero, certo? Esse símbolozinho quer dizer a união, eu vou somar conjuntos. Então, eu tenho zero. Como eu estou tirando os racionais positivos, eu vou manter os racionais negativos. E estou mantendo também os irracionais. Vou chamar com a letra I, tá? Irracionais. Tá certo? Então, uma ideia desse conjunto seria você inserir aqui o zero. Eu quero os racionais negativos. Então, como esses aqui, ó, menos 0,1. Como eu tenho também os irracionais, eu posso botar aqui raiz quadrada de 2 negativo, o menos 1 e assim por diante. Tá? É um conjunto assim um pouco complexo, né? Meio quebrado. Legal! Bem louco! Mas tudo bem, já dá para ter uma ideia de que conjunto é. Bora então agora analisar cada uma das expressões.
Ok, então eu estou de volta aqui com as expressões, e aí eu vou tomar só a ficha 1 para a gente analisar inicialmente essa expressão A. E aí, ó, aqui vai envolver, nessas expressões, dízima periódica, fração, número elevado a um expoente zero, elevado a um expoente negativo, elevado a um expoente fracionário. Então, bom, número misto, um monte de coisas que a gente vai ter que analisar. Você está falando sério? Esse 0,7 com um tracinho em cima é isso aqui, ó. 0,7 com um tracinho em cima é uma dízima periódica simples, que significa 0,777 e assim por diante. Isso daqui é dado por 7, que é o meu período, dividido pela quantidade de noves. Essa quantidade de noves se refere à quantidade de algarismo no meu período, que é só o 7. Então, é 7 nomos. 7 sobre 9. 7 sobre 9 mais 2 sobre 9. Isso aqui, ó, mais. Esse número elevado a zero, qualquer número elevado a zero, com exceção do zero, dá 1. Certo? Então já deu uma facilitada, elevado a menos 1. E agora, aqui embaixo, ó, menos meio, menos 0,5, que eu posso transformar em fração. 4 elevado a 3 meios, a gente vai transformar esse expoente fracionário em uma raiz, né? Vai ficar, ó, raiz de 4 aqui, vai ser o meu radicando. Esse 3 aqui, ó, ele vem ficar expoente do 4 e esse 2 vem para cá. A raiz quadrada não precisa colocar, tá? Raiz quadrada de 4 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo é 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, legal, ó, esse aqui já é um númerozinho mais fácil, mais tranquilo. E 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1, você vai inverter essa fração, faz de conta que tem uma fração, então é 1 sobre 2 elevado a 1. É 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, 1 meio. Mas olha que interessante, ó, menos meio. Menos meio é como se fosse menos 0,5 menos 0, ou menos 0,5 mais 0,5. O menos eu já coloquei em evidência aqui, ó. 0,5 mais 0,5 dá 1. Então, isso aqui seria menos 1. Então, aqui dá o resultado desses dois aqui, ó, é menos 1. Menos 1 menos 8 dá menos 9. Então, já deu uma simplificada, né? Como é que vai ficar aqui em cima, ó? Como eu tenho aqui o mesmo denominador, basta somar os numeradores, ó. 7 mais 2 dá 9. Vai ficar 9 dividido por 9, que dá 1. Entendeu aqui, ó? 7 mais 2 é 9. Dividido por 9 dá 1. Mais 1 é 2. Aqui vai ficar menos 1 menos 8 dá menos 9. E tudo isso agora é elevado a menos 1. Bom, quando eu tenho um expoente negativo, por exemplo, uma fração P sobre Q elevado a menos M, isso daqui eu posso dizer que é Q dividido por P, agora elevado, inverto a fração, olha só, inverti a fração e ela fica elevada a um expoente positivo. Então, o Q vai ficar elevado a M positivo e o P também vai ficar elevado a M positivo. Aqui, como é menos 1, inverter essa fração vai ficar menos 9 dividido por 2. Os dois elevado a 1, mas que mantém o mesmo valor, então vai ser menos 9 meio. Isso aqui é o A, tá? Aí a gente vai procurar ver onde é que ele vai encaixar dentro daqueles conjuntos lá, tá? Menos 9 sobre 2, isso daqui, ó, é um número racional negativo, tá? Então ele pertence ao conjunto dos números racionais negativos. Também podemos dizer que ele pertence ao conjunto dos números reais negativos, ou ao próprio conjunto de reais negativos. Eu estou restringindo, mas eu posso dizer simplesmente que ele pertence aos racionais, tá certo? Então, menos 9 sobre 2. Voltando aqui, ó, a gente vai ver onde é que vai encaixar o menos 9 sobre 2, né? Será que ele é um número irracional? Então, vamos lá. A expressão A é igual a menos 9 sobre 2. Ele é irracional? Não. Então, ele não pertence ao conjunto P.
Ele pertence a esse W aqui, ó? Não. Aqui o W são os números inteiros negativos e o zero. Então, não pertence a P, não pertence a W. Esse daqui, ó, são os racionais negativos. Ó, opa, esse aqui é um racional negativo. Então, eu posso dizer que A pertence a X. De novo, ele vai pertencer a T. Então, são os racionais negativos aqui também, né? Ó, tá? Beleza? São negativos. Tem aqui uma expressão número decimal. Aqui também os números irracionais, o zero. Então, beleza. O A também pertence a T. Temos dois conjuntos no qual o A pertence. Pronto, agora vamos resolver essa expressão que equivale a C, né? C. Primeira coisa que a gente está vendo aqui, ó, 0,333. 0,333, que poderia ser escrito assim, ó, 0,3 com um tracinho em cima, né? Como nós vimos aqui na letra A. Isso daqui, para transformar em fração, ó, tem o período que é formado pelo número 3, e a quantidade de algarismo, como é só o 3, vai ser 9. Isso aqui é 1 sobre 3. Tá? 1 sobre 3 elevado ao cubo. 1 sobre 3, como essa expressão está elevada ao cubo, vamos elevar isso aqui ao cubo. 1 ao cubo dá 1, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Vezes aqui um número misto, ó, 1 e 4 quintos. O número misto, 1, 4 quintos, você entende como sendo 1 mais 4 sobre 5. Esse 1 eu vou escrever como 5 sobre 5, ó, mais 4 sobre 5. Para que os denominadores fiquem iguais, a gente só soma os numeradores. Dá 9 sobre 5. Tá? Então, aqui a gente vai substituir isso aqui por 9 sobre 5. E vou somar aqui a 2,2. E aqui embaixo, olha só, menos 1,133, etc. Isso aqui é uma dízima periódica composta, na qual eu posso dizer que eu vou calcular só o número positivo, para não ficar repetindo o sinal, depois a gente acrescenta o menos. Então, ó, vai ficar igual a 1 mais 0,13337. Então, esse número, que é o número inteiro, vai permanecer isolado aqui, para depois a gente somar. Como é que eu faço essa dízima periódica composta? É a seguinte, eu vou pegar o número que pertence à parte não periódica, que é o 1, mais o número que pertence à parte periódica, que é o 3. Vou dividir isso daqui por a quantidade de 9. A gente já viu que é a quantidade de algarismo da parte periódica. Como é só o 3, é só o 9. E o 0 é pela quantidade de algarismo da parte não periódica, que é só o 1. Então, só um algarismo, só um 0. Beleza? Então, aqui vai ser, ó, 90 mais 1. 90 vezes 1 mais 13. Dá 103, né? Perdão, você tem ainda que fazer o seguinte, eu vou ter que ainda subtrair da parte não periódica. Puxa vida, quase que eu esquecia. Então, vai ficar 1 mais 12 dividido por 90. Eu sei que é muito complicado você memorizar isso daqui, ó. Então, vamos lá, vamos repetir, ó. Eu vou pegar a parte não periódica e a parte periódica, que me forma o 13, né? E subtrair da parte não periódica, que é 1. E vou dividir por 9 e 0. A quantidade de 9 é a quantidade de algarismo da parte periódica, que é só o 3, que se repete. E a quantidade de zeros é a quantidade de algarismo da parte não periódica, que é o 1, só um 0. Então, muito bem. Aqui eu já posso simplificar se eu dividir tudo por 6. Dividindo aqui, ó, por 6 vai ser igual a 1 mais 2. E 90 dividido por 6 dá 15. Pronto, daí eu posso fazer 15 vezes 1 mais 2 dá 17, dividido por 15. Então, essa expressão é menos, não esquecer do menos, 17 dividido por 15. Agora sim, vamos embora, vamos andar para frente. Esse 1/3 ao cubo é 1 dividido por 27, já tínhamos visto que é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Esse número misto é 9 dividido por 5. Esse 2,2 eu vou manter assim, depois a gente trabalha ele um pouco. E aqui vai ficar menos 17 dividido por 15. Ok, vamos lá. Aqui eu já posso fazer uma simplificação, dividindo tudo por 9. Aqui vai dar 1, aqui vai ser 3. Então será 1 vezes 1 dá 1.
3 vezes 5 dá 15. E agora o 2 vezes 2, eu vou escrever como sendo 22 dividido por 10. Tá? Menos 17 sobre 15. Ok. Bom, essa fração aqui, ó, dá para a gente reduzir. Se nós dividirmos toda ela por 2, aqui vai ficar 11 dividido por 5, né? Ó. E aí eu posso tirar o MMC entre o 15 e o 5, que é 15, que é múltiplo de 5, né? 15 dividido por 15 vai dar 1, vezes 1 é 1. Mais 15 dividido por 5 dá 3, mais 3 vezes 11, 33. Menos 17 dividido por 15. Então, aqui vai ficar 34 dividido por 15, menos 17 dividido por 15. Divisão de fração. Vou fazer bem aqui, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Menos 17 dividido por 15 vai ficar, então, menos 15 dividido por 17. (15 dividido por 15 vai ficar 1, aqui vai ficar menos 1, né? 34 dividido por 17 dá 2. Então, a resposta vai ser 2 vezes menos 1 dá menos 2, dividido por 1, que é menos 2. Então, C é menos 2. Onde é que encaixa o C naqueles conjuntos? Vamos ver agora. Pronto, ó, como C vai ser igual a menos 2, então a gente vai ver que o C, ó, primeiro, ele se encaixa aqui nos irracionais? Não. Não é um número irracional, tá? Ele está aqui em W, são os inteiros negativos? Sim. Menos 2 está aqui, ó. Está aqui ele aqui. Então, eu posso dizer que o C pertence a W. C pertence a esse conjunto aqui, ó, conjunto do X, né, que são os racionais negativos menos o zero? Sim. Então, também o C pertence a X. O C vai estar aqui também? Sim, o C vai estar em T, ó, que são o zero mais os racionais negativos e os irracionais. Então, C pertence a T. Ok. Muito bem, agora nós vamos para a outra ficha, a outra expressão. Pronto, nós estamos aqui, ó, na ficha do Lucas, a expressão de letra B de bola, né? Então, ó, B vai ser igual a... O que a gente tem aqui, ó? É 8 elevado a menos 0,6 com um tracinho. Então, esse 8 elevado a 0,6, esse 0,6 é 0,666. É uma dízima periódica simples. Então, vai ficar, ó, parte periódica dividida pela quantidade de noves, da quantidade de algarismo da parte periódica, que dá para dividir tudo por 3. Então, será igual a 8 elevado a 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. E aqui a gente tem uma potência com expoente fracionário, a gente pode transformar em uma raiz, né? Uma raiz, então vai ser como? Vai ser a raiz de 8 elevado a quanto? Esse 2 ele vem aqui para o expoente do 8 e o 3 ele é o índice. Tá? E agora, como é que eu faço a raiz cúbica de 8 ao quadrado? É complicado, né? Bom, eu sei que o 8 ele é 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente pode dizer que o 8 elevado a 2 vai ser o 8, que é 2 ao cubo, elevado a 2. Bom, esse aqui é potência de potência. Eu posso, como aqui vai dar, o resultado disso vai ser o produto de 2 vezes 3, eu posso simplesmente fazer isso, olha, trocar os expoentes, porque na multiplicação não tem problema de você trocar os termos, né? É comutativo. Bom, quando eu tenho uma raiz cujo índice é igual ao expoente, eu posso tirar esse número da raiz, então vai ficar só 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, tudo isso daqui vai ser 4. Esse 8 elevado a 0,66666. Mais esse 4 elevado a 3 meios será igual a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó, raiz de 4 elevado a quanto? Esse numerador vai ser o expoente do 4
e o 2 vai ser índice da raiz, mas raiz quadrada não precisa escrever, né? Bom, 4 ao quadrado dá 64, é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, que dá 8. E olha que legal, que vai ser só 8. Bom, raiz de 9 é 3, e 2 ao cubo, né, fica 2 elevado a 3, que dá 8, 2 vezes 2 vezes 2. E olha que massa, que vai zerar, né? Mais 9 elevado a 0,5. 0,5 é 1 sobre 2. E aí, vai ficar raiz quadrada, vai ficar raiz 9. 9. Esse 1 vem aqui para dentro e o 2 vem para cá. É realmente a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, aqui mais 3. Está ficando mais simples, né? Está ficando bem melhor. Agora, esse expoente negativo, eu vou inverter a ordem. 49 dividido por 1. E agora eu vou levar isso aqui a um expoente positivo. Esse 1 nem precisava, né, no denominador. Mas esse menos 49 elevado a meio, que é quase igual a esse 9 elevado ao meio, vai ficar a raiz quadrada de 49, que é 7. Então aqui tudo será isso aqui, ó, será tudo igual a menos 7. De novo, eu não entendi, professor. Bom, ó, 49 menos, esse menos está fora, tá? Ó. Então não se preocupe, ele vai manter-se aí. Vai ser menos a raiz quadrada de 49 elevada a 1 com expoente 2 aqui, ó. Mas não precisa escrever nem nesse expoente 1 e nem o índice 2. Raiz quadrada de 49 é 7, então será menos 7. Tá? Isso aqui será igual a menos 7. Bom, aí a gente já tem bem simples, ó, 4 mais 3 é 7, dividido por menos 7. Então, B é menos 1. Ficou simples, né? Então, vamos colocar aqui, ó, B é igual, está interferindo aqui no slide, a menos 1. Então, B vai pertencer a quem? É irracional? Não. Menos 1 vai estar aqui no W? Vai, está aqui ele. Ó. Então, B está em W. Vamos ver se está mais em algum lugar. Ele está em X. O menos 1 está em X? Tá. Então, B pertence a X também. Ele vai estar aqui, ó. Vai, está aqui ele. Então, B pertence a T também. Bom, já temos A, B e C, falta o D, né? Bom, já estamos aqui, ó, na ficha 2, onde a gente tem a expressão D. Vamos escrever ela aqui. Então, vamos tentar ver. É uma expressão, acho que é maior, né? Como é que vai ficar isso, cara? Vamos ver aqui, ó. Bom, então vamos começar a resolver de dentro para fora, ó. 1 sobre 6 elevado a menos 3. 1 sobre 6, tudo isso elevado a menos 3. Inverte a fração, vai ficar 6 sobre 1, que é igual a 6, elevado a 3 positivo. Certo? 6 elevado ao cubo. Vezes 0,66. 0,6 contra cima é uma dízima periódica, 0,666. Vai ficar, repete o 6 aqui, dividido por 9, que é a quantidade de algarismo, que é só o 6. Se você dividir tudo por 3, aqui vai ficar 2 terços. Tá? Então, aqui você vai multiplicar por 2 terços. Elevado a 1 meio. Isso vai ser a raiz quadrada, né? Mais. Segunda parte. Essa fração, 2 terços elevado a 0 é 1. Não tem o que fazer. Menos 1 dividido por 1,333. 1,3 e etc. Vai ser a parte inteira, que é 1. Mais 0,33 segue até o infinito. Então, será 1 mais. Mesma coisa, dízima periódica simples. 3 sobre 9. Então, vai ficar 1 mais. Dividindo isso aqui tudo por 3, vai ficar 1 sobre 3. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. 4 terços. Então, aqui a gente vai ter 4 terços. Tudo isso aqui é elevado a meio também. E, no final das contas, tudo é elevado a menos 1 meio. Bom, legal. Ó. 1 dividido por 4 sobre 3. Isso daqui é como se eu estivesse dizendo que é fração dividido por fração. Pega a primeira fração, que é igual a 1. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, é só inverter o 4 terços. Vai ficar 3 quartos, tá? Então, beleza. Vamos ver aqui agora. Ok? Se você quiser, então, aqui fazer essa... É melhor
Você pode fazer de forma mais simples, mas não fica muito complicado de entender. Vamos multiplicar 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Vezes 6 dá 216. 216, vamos fazer assim, ó, 216 vezes 2/3. Agora, eu consigo dividir 216 por 3 antes de multiplicar por 2? Sim. Por quê? Porque 216 é múltiplo de 3. Como é que você sabe, professor? Basta somar os algarismos. 6 mais 1 mais 2 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então, divide isso aqui por 3. Aqui vai ficar 1. Dividindo isso aqui por 3 vai ser igual a 72. Certo? Mais, ó, aí vem 1 menos. Inverte aqui, né? 3/4 elevado ao meio. Elevar ao meio é como se estivesse tirando a raiz quadrada. Depois a gente faz esse expoente negativo aqui. Ok, então agora vai ficar, ó, 72 vezes 2. Então será assim, ó, 72 vezes 2 dá 144 elevado ao meio. Então, olha só, 144 elevado ao meio vai ser igual a raiz de 144 elevado a 1 com o índice 2. Raiz de 144 é 12. 12 vezes 12 é 144, tá? Então, mantém isso aqui, vai ser 12. Como é que vai ser essa subtração? Vai ser 4 vezes 1 dá 4, menos 3 dá 1. Então, 1/4. Raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1/4 é muito simples. É a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, então aqui é 1 sobre 2, elevado a menos 1 meio. Bom, então já vimos que isso daqui dá 12. Vou escrever bem aqui em cima, tá? Tá bem que 12 mais a raiz quadrada de 1/4 dá 1 meio, elevado a menos meio. Agora, aqui vai ficar 2 vezes 12, 24, mais 1, 25. Dividido por 2, elevado a menos meio. Agora já dá para a gente trabalhar esse menos meio aqui. Como é que eu vou fazer? Como ele tem um expoente negativo, eu inverto essa fração, 2 dividido por 25, elevado agora a meio positivo. Então, será... Isso daqui é como se fosse a raiz quadrada de 2 sobre 25. Que a gente pode dizer que é a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 25. Tem essa propriedade da radiciação. Raiz quadrada de 2 não é um número inteiro. Raiz quadrada de 25 é 5. Lembrando que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, como eu já havia falado. E quando eu tenho um irracional dividido por um racional, ele permanece irracional. Então, raiz de 2 sobre 5 é o... Pronto, então vamos ter que D é igual a raiz de 2 sobre 5. Ele é um número irracional, então D pertence a P, né? Ó, os irracionais pertence a P. Ok? Pertence a quem também? A W? Não, aqui são os inteiros, né? Pertence a X? Não, aqui não estão os irracionais. Mas no T eles estão. Ó. Então, D pertence a P e D pertence a P. Bom, dito tudo isto, nós vamos ver agora os itens. Questãozinha complicada, né? Então, vamos lá. Se Lucas e Mateus acertaram as operações nas suas duas fichas, ou seja, eles encontraram esses valores, vamos dizer que Lucas... então, vamos ver aqui. Ó, Lucas afirmou que A pertence a T e B pertence a W. A pertence a T, ok. E B pertence a W, ok. Lucas acertou as duas. Muito bem. Mateus afirmou que C pertence a X, está certo, e D pertence a T, está aqui, ó. Então Mateus também acertou. E aí a gente vai ver a opção em que os dois acertam, né? Ó, que seria a letra A. Lucas e Mateus acertaram todas as correspondências entre os números calculados e os conjuntos. Letra A. Questãozinha grande, hein, de expressão numérica, mas enfim... foi resolvida. É só você tomar cuidado com todos os detalhes, as operações, potenciação, radiciação, expoente fracionário, expoente negativo, mistura tudo, vê o que é que acontece, dízima periódica simples, dízima periódica composta, você tem que estar sabendo isso
na ponta da língua. Mas acompanhe o canal, tem muitas questões disso daí. Se você ainda não deu, dá o like agora, se gostou, tá? Compartilha com alguém que está estudando, se inscreve no canal e vamos estudar. Próximo vídeo, daqui a pouco, é só olhar aí que vai ter mais e aí você acompanha. Não deixe de acompanhar o nosso canal. Vai lá, um abraço.